Daí, pessoal, mais uma resolução. Dois garotos tentando pular um muro precisaram encostar um banco de 50 centímetros de altura no muro e colocar uma escada sobre ele, conforme a figura. O pé da escada precisou ser colocado no ponto A para que a extremidade superior dela atingisse o topo do muro, no ponto B. O comprimento AB dessa escada em metros é... Então ele quer o comprimento da escada, já vou colocar aqui, comprimento X aqui, ó, da escada. Diz que o muro tem 50 centímetros, foi encostado, o banco tem 50 centímetros de altura, foi encostado no muro, que tem uma altura de 3,5 metros, 3,5 centímetros. E aí pergunta o comprimento da escada, dando aqui um ângulo de 60 graus. Bom, eu vou descontar esses 50 centímetros aqui, ó. E aí vou perceber que esta altura que excede o banco no muro, essa altura equivale a 3 metros, já que esse pedaço aqui é 50 centímetros, ou seja, 0,5 metros. Então eu crio aí um triângulo retângulo com essa disposição. Aqui o afastamento do pé da escada do muro, aqui o excesso do muro em relação ao banco e aqui a escada. Então, eu tenho aqui a escada que eu vou chamar de X, o ângulo de 60 graus que ele me deu na figura, aqui 3 metros, que é o excesso do muro, e esse valor aqui embaixo eu não sei. Bom, eu vou resolver esse triângulo, que vai me permitir o cálculo da escada, através da regra prática, e depois eu vou fazer da maneira mais típica. A regra prática diz o seguinte, que vou colocar aqui, ó. A regra prática ela é constituída de duas frases, tá? De duas situações, é como se fosse duas regras na mesma regra. Diz que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ele é igual a metade da hipotenusa. Hipotenusa dividido por 2. Isso serve, tá, para triângulos, retângulos com ângulos de 30 e 60. Se aqui embaixo é 60, lá em cima é 30 graus. Se o ângulo do triângulo retângulo fosse 30 graus, o outro é 60. Então essa regra é uma particularidade do triângulo 30 e 60. Ok. A outra parte da regra diz que o cateto maior, que é oposto ao ângulo de 60 graus, ele é igual ao cateto menor, que é oposto a 30 graus, vezes raiz quadrada de 3. Bom, então aqui eu tenho as duas regras práticas. Então, para eu encontrar esse 3, observa que esse 3 ó, ele é o cateto maior, porque está oposto a 60. Então, ele é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Bom, como é que eu vou encontrar esse cateto menor? Bom, o cateto menor multiplicado por 3, por raiz de 3, dá o cateto maior. Vou reescrever isso aqui, ó. O cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. O cateto maior é oposto a 60, é igual a 3. Igual o cateto menor, eu não tenho aqui, ó. Vou chamar o cateto menor aqui embaixo, ó, de y, que está oposto a 30. Então, y vezes raiz de 3. Aí 3 divide por raiz de 3, vai resultar esse y, que é o cateto menor. Dá para dizer ainda que y é igual a 3 divide por raiz de 3. Racionalizo aqui, ó, multiplicando por raiz de 3 embaixo e em cima, né? Para eu me livrar da raiz no denominador. Aí eu tenho que y é igual a 3 raiz quadrada de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, isso vai dar raiz de 9, que dá 3. Cancelo 3 com 3 e o y é igual a raiz quadrada de 3.
Então, y é igual a raiz quadrada de 3, aqui embaixo. Bom, mas não é o que está sendo pedido ainda. Então, eu descobri que aqui, ó, é raiz de 3. O x é a hipotenusa. Aí diz que o cateto oposto a 30, que é o que eu encontrei agora, a raiz de 3, é a hipotenusa dividido por 2. Então, ele é metade da hipotenusa. Se ele é metade da hipotenusa, a hipotenusa tem que ser o dobro disso aqui. Então, de cabeça, eu já posso dizer que a hipotenusa, que é a escada, é 2 raiz de 3. Para que esse raiz de 3 seja metade. Se eu não entendi assim ainda, não tem problema, eu escrevo a regra. O cateto menor, que é o oposto a 30 graus, é igual a hipotenusa dividido por 2. O cateto oposto a 30 é o raiz de 3. Isso é igual a hipotenusa dividido por 2. Esse 2 vem para cá multiplicando na falsa passagem. 2 vezes raiz de 3 é igual a hipotenusa. Está aí o valor da hipotenusa, que é a escada. Como ele quer o valor da escada num formato decimal, dizendo que raiz de 3 é igual a 1,7, então essa hipotenusa, que é a escada, é 2 vezes 1,7. E aí a hipotenusa, que é a escada, que é o x, é igual a 3,4 metros, alternativa D. Ok? Então tem esse formato aí para fazer. Eu encontro o cateto menor primeiro e a hipotenusa vai ser o dobro desse cateto menor. Um outro formato para essa mesma figura aqui, um formato mais típico, poderia ter sido feito assim. O 3, que é o dado do exercício, que é o dado do triângulo, ele equivale ao cateto oposto. Isso se eu considerar o ângulo de 60 que foi dado. Então, 3 é o cateto oposto. E o x que eu estou querendo é a hipotenusa. Isso porque eu estou considerando os 60 graus. E quem relaciona cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, aqui eu vou usar o seno dos 60 graus. E aí, seno dos 60 graus é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 60 graus, eu coleto isso na tabela de arcos notáveis. O seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Igual cateto oposto ao 60 é o 3. Está aqui, ó, cateto oposto é o 3. E a hipotenusa, o que eu quero descobrir é o x. Aí eu tenho que x, fazer devagar, ó, raiz de 3 vezes o x é igual aqui 2 vezes 3, 6. Então, o x fica isolado 6 dividido por raiz de 3. Racionalizo, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Isso resulta 6 raiz quadrada de 3, divide por raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. 6 divide por 3 dá 2, e eu tenho que x é igual a 2 raiz de 3 metros. Aí é aquela mesma história, né? Como raiz de 3 é 1,7, 2 vezes 1,7, 3,4 metros. Ok? Então, aí praticamente 2 resoluções nessa questão, e eu espero que elas te ajudem no teu estudo. Fica meu forte abraço, agradecido pela visita e até a próxima.